Vamos iniciar então a nossa campanha da família e hoje eu quero ajudar vocês a refletirem sobre o que Deus quer da família. E para isso, eu quero que você me acompanhe lá ao livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, versículo 15. Eu lerei um verso apenas aqui, e depois nós vamos caminhar em algumas outras passagens das Escrituras. Malaquias 2, verso 15, esse texto diz assim: acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Até aqui, apenas. O livro do profeta Malaquias relata um tempo muito difícil do povo de Deus. Um tempo complicado, se nós formos avaliar assim, porque esse povo havia voltado daqueles 70 anos de cativeiro na Babilônia. Eles, juntamente com Esdras e Neemias, haviam reconstruído o templo, restabelecido a adoração, restabelecido Jerusalém como uma cidade viável novamente, mas este mesmo povo, a esta altura, estava vivendo novamente em declínio espiritual no tempo de Malaquias. Aqueles, que celebraram com muita alegria o fato de voltarem, o como Deus tinha sido fiel, celebraram ali, fizeram compromissos ali naquele templo, compromissos de fidelidade ao Senhor, renovaram a aliança, estavam agora vivendo um tempo de apatia, de frieza, de indiferença muito grande. A precariedade da vida espiritual do povo de Deus naquele tempo tornou-se tão grande que você pode ver, olha comigo Malaquias capítulo 1, versículo 10, que o próprio Deus chega a considerar que seria melhor se o templo estivesse fechado. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo no meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. A coisa era tão grave, tão severa, que eles haviam chegado nesse ponto de Deus falar: eu não tenho prazer em vocês, eu não tenho prazer algum em vocês. E um dos sintomas do declínio espiritual do povo de Deus estava exatamente no descaso das pessoas em relação à família. Nesse capítulo 2 de Malaquias, nós perceberemos isso no verso 15, nos versos do entorno. A frieza espiritual, o declínio espiritual estava levando as pessoas ali a uma atitude de descaso em relação à família e em relação ao casamento. E é por isso, então, que no capítulo 2, versículo 15, o Senhor os relembra do que Ele deseja alcançar por meio da família. E o que Ele quer? Diz o texto: dessa união, quer filhos dedicados a Ele. O Senhor tem uma expectativa em relação à família, tem um desejo em relação à família. Qual foi a última vez que você se fez essa pergunta? O que Deus quer da família? O que Deus espera da nossa família? O que Ele deseja da nossa família? Você já se perguntou isso? Você que é casado já se perguntou? Ou tem procurado fazer o melhor que consegue à sua maneira, dentro de uma ideia que você tem sobre isso?
Você que é solteiro, já se perguntou? Se você vier a casar, você tem alguma ideia daquilo que se espera de você? Daquilo que Deus quer realizar por meio de você na sua família? E você que é singular, já se fez essa pergunta ou acha que de alguma forma essa parte da Bíblia não tem muito a ver com você? Não te diga respeito. Eu pretendo demonstrar para vocês aqui hoje o porquê de cada um de nós se importar com isso. De cada um de nós olharmos para isso. A Bíblia trata a família como algo extremamente importante e que está envolvido no plano de Deus para nós. Quando a gente olha para o chamado de Deus a Abraão, e eu convido você a ir comigo a Gênesis capítulo 15, lá no versículo 5, nós poderemos ver que Deus fez promessas a Abraão que envolviam sua família. Capítulo 15, verso 5 diz assim: em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão teria uma descendência, teria filhos, teria netos, bisnetos, e uma descendência tão numerosa que seria impossível contar. A gente nota que o chamado de Deus a Abraão não foi uma experiência individual. O relacionamento dele com Deus não era algo que envolvia apenas ele, uma busca dele por si só, mas em vez disso, haveria de envolver sua esposa, haveria de envolver os seus filhos também, e os filhos que por acaso fossem gerados deles, netos que lhes nascessem, e por consequência os filhos deles também. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, o Senhor é apresentado ali como o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem seus mandamentos. Uma aliança cujos reflexos não cobre apenas o indivíduo, mas isso alcança gerações dali para frente. Esta aliança com o Senhor, com quem o ama e com quem o obedece, tem seus reflexos na sua descendência e na geração da sua família. Um homem que nós encontramos na história do povo de Deus foi Josué. E Josué, sabendo bem que sua aliança com Deus envolvia os seus, ele assumiu uma posição por si mesmo e pelos de sua casa, lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Ele assume uma posição que ela é pessoal, de fato, mas ela diz respeito a todos da sua família também. 24, versículo 15, diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué tinha plena consciência de que essa aliança com Deus não dizia respeito apenas a ele. E por isso, ele faz esse desafio até de forma entusiasmada ao povo para que eles fizessem também. Josué sabia o quanto a omissão de um líder poderia ser danosa para a sua família. Ele compreendia que o futuro seu e de sua família estava sendo decidido ali. E dependeria em grande parte do posicionamento pessoal dele. Portanto, não cabia procrastinação, porque as questões que estavam ali envolvidas eram questões eternas.
Não cabia procrastinar. E ainda que por acaso as demais pessoas de seu tempo não tomassem a mesma resolução, ele queria garantir que sua família estaria no caminho certo da aliança com Deus. Josué se posicionou em relação a isso. Quando Deus constituiu a família, e a gente vai entendendo cada vez mais a importância que a família tem nesse plano de Deus e como o Senhor trata isso como uma questão fundamental para nós, nós vamos olhar lá para Gênesis capítulo 1, versículos 27 e a primeira parte do versículo 28, que diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Até aqui apenas, que eu quero destacar com você. O Senhor então pretendia que a terra fosse cheia de filhos que refletem a sua glória. Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e esperava que eles então multiplicassem essa imagem, que essa imagem pudesse ser multiplicada sobre a terra e isso resultaria na glória de Deus. O grande problema é que após Adão e Eva pecarem, esta imagem de Deus nos seres humanos foi desfigurada. Após Adão e Eva pecarem, aquilo que Deus havia dado ao ser humano na sua constituição, sofreu o declínio por causa do pecado. A boa notícia é que os que estão em Cristo agora, e Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, os que estão em Cristo estão num processo de restauração gradual dessa imagem. Veja o verso 18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aquilo que foi prejuízo vem sendo restaurado por Deus através de Cristo Jesus. Este é o alvo do Senhor para nós e para a nossa família. Uma descendência de pessoas dedicadas a Ele. É isso que o Senhor almeja. Infelizmente, o que mais encontramos na sociedade hoje são famílias arrasadas. Arrasadas como resultado de negligência, de abandono, abuso, traição. A negligência não diz respeito só à falta de recursos materiais. Negligência é também a falta de cuidado, falta de afeto, falta de atenção. Com o que, afinal, as pessoas andam tão ocupadas hoje em dia? O que justifica alguém deixar a família entregue à própria sorte? Nada justifica. Para além da negligência, está o abandono. Quando muitas vezes ocorre a ausência física. Em muitos lares há pessoas tentando manter as coisas de pé sozinhas, sentindo a fadiga da sobrecarga. No limiar entre a negligência e o abandono, esse abandono pode estar ocorrendo mesmo quando a pessoa ainda está fisicamente presente. O abuso se dá quando uma relação que deveria ser pautada no amor passa a ser regida
pelo medo das reações da outra pessoa. O medo de falar, o medo de agir. Como algo que em geral começa por amor, chega a este ponto? A resposta está no pecado que se introduziu na vida do ser humano. Pecado este que Cristo Jesus remove e transforma. E finalmente, a traição é como explodir uma granada. Não fica ninguém ileso em seu raio de ação. Todos sofrem. O traidor sofre. O traído sofre. Os filhos sofrem. E o porto seguro que deveria ser a família fica seriamente abalado. Meus irmãos, nós precisamos muito investir em nossa família para que ela se torne aquilo o que Deus quer e não seja arrastada por essa coisa triste que a gente vê acontecendo por aí. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é voltarmos para o manual do fabricante. Nós precisamos procurar entender no Senhor e na sua palavra o que Ele prescreveu para a família. Não dá para nós fazermos isso de uma forma meramente intuitiva. Você já viu aquela pessoa que de repente precisa tomar um remédio, ou tem que tomar um remédio? Toma o remédio primeiro, aí depois é que descobre, tinha que ser depois da refeição, não podia ser antes, porque agride o estômago. Faz as coisas de forma intuitiva. A gente precisa voltar para o manual do fabricante. E isso envolve reconhecermos que o modelo em vigência por aí é incapaz de produzir o tipo de família que espelha a glória de Deus. Reconhecermos que há um modelo em curso, mas esse modelo está falido. Não reflete a glória de Deus. É possível que alguém alcance algum grau de realização nesse modelo, mas seus resultados não têm a eternidade, não alcançam a eternidade. É possível que você seja, no modelo vigente, até em algum grau bem sucedido, mas segundo os padrões apenas desse mundo aqui, e não para além dele. Somente se o Senhor estiver diretamente envolvido no processo, nós vamos poder experimentar a verdadeira realização. É aquilo que no Salmo 127, versículo 1, a primeira frase dele, na verdade, ele fala assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Somente se o Senhor estiver diretamente envolvido no processo, nós vamos poder experimentar a verdadeira realização. A segunda coisa que nós precisamos fazer, então, para investirmos em nossa família, é que nós precisaremos fazer modificações em nós mesmos, na nossa própria vida, no nosso próprio coração. É possível que precisemos fazer uma mudança para deixarmos de ser carnais. Ser carnal é deixar-se controlar pela natureza humana pecaminosa. Uma pessoa carnal, ela é descrita lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, nos seguintes termos. Observe comigo aí, por favor.
Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Uma pessoa carnal, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A gente, quando lê essa descrição do que é uma vida carnal, controlada pela natureza humana pecaminosa, nós infelizmente vamos encontrar algumas coisas aqui que podem estar bem presentes nas relações familiares. Dá uma olhadinha para esse texto e veja se não tem coisa em que você, ao ler, dirá assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia. A gente precisa nos transformar para deixarmos de ser carnais. O oposto de ser carnal é ser guiado pelo Espírito Santo. E como é alguém guiado pelo Espírito Santo? Nesse mesmo capítulo, versículos 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. A pessoa que se deixa dominar pela natureza humana pecaminosa, pela carne, em vez de progredir para tornar-se alguém guiado pelo Espírito Santo, esta pessoa carnal, ela poderá destruir a sua família com as suas atitudes. Uma das coisas mais difíceis de lidar é com uma pessoa cujos pecados não são refreados. Não são refreados. Nós precisaremos certamente substituir algumas ideias que nos são caras por outras que venham do Senhor. Tem tantas ideias que a gente se apega a elas, e nós estamos, de certa forma, assim, ligados a elas com tanta firmeza, mas elas não procedem do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, ele fala sobre essa experiência, dizendo assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Para que nós possamos investir em nossa família e modificar de fato a nós mesmos, precisamos permitir que a nossa maneira de pensar mude. E tem coisas que de repente nós temos isso muito definidos, mas Deus tem um outro pensamento a respeito desse tema, uma outra ideia bem diversa a respeito daquilo. Não abra mão da instrução do Senhor para seguir o seu próprio entendimento. O nosso entendimento é falho. O nosso entendimento é limitado pelo pecado. Ainda que você ache que não, que você tem o melhor entendimento, a melhor compreensão a respeito daquilo. Busque a vontade do Senhor, porque ela não falha nunca. O apóstolo Paulo, orientando os romanos sobre essa questão,
de permitir que o nosso modo de pensar mude, lá em Romanos capítulo 12, vem comigo aí por gentileza, no versículo de número 2, ele diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Permitam que a mente de vocês mude por essa renovação que o Senhor traz. Mas ele faz um alerta no versículo 3 muito sério, dizendo assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Preste atenção nisso. Não se considerem melhores do que realmente são. Cuidado, para você não apegar-se a uma posição baseada no seu próprio entendimento, por soberba. Seja honesto em sua autoavaliação. Cuidado para não se prender a isso por soberba. Meus irmãos, nós investimos em nossa família quando nós resgatamos os princípios da palavra de Deus. Se você é solteiro, prepare-se para a sua futura família. Procure entender bem o que o Senhor demandará de você, o que o Senhor espera de você. Se você, por acaso, é uma pessoa singular, vive só atualmente, procure identificar o como Deus vai usar a sua vida em relação à sua família. Porque isso não acabou para você. Se você é marido ou pai, descubra o seu papel como sacerdote, como instrutor na sua casa. Se você é esposa ou mãe, dedique-se a ensinar o temor do Senhor aos seus filhos. Se você, porventura, é uma criança ou um adolescente ainda, ou alguém bem jovem, aprenda a obedecer, a amar e a temer a Deus pela obediência aos seus pais. É assim que a gente cuida da nossa família, que a gente investe na nossa família. E quando os propósitos de uma família estão alinhados àquilo que Deus quer, ela se torna uma bênção. Quando os propósitos de uma família se alinham ao que Deus quer fazer, esta família é capaz de manifestar a glória de Deus neste mundo. Por meio de quê? Por meio de uma família, por meio de uma vivência que de fato se torna abençoadora por uma descendência que é dedicada a Ele. Eu quero fazer 3 considerações breves com você aqui, à luz do que nós vimos até agora. 3 aplicações apenas que eu quero destacar com você muito rapidamente. A primeira delas, que serve de despertamento para nós. Aquela apatia espiritual grave nos dias de Malaquias se refletiu nas relações familiares do povo de Deus. Eu quero que você perceba é que uma família que negligencie a relação com Deus fatalmente sentirá os reflexos disso. Se não no curto, no médio e longo prazo, sentirá. Sentirá. Basta ser negligente. A gente não precisa
ser uma pessoa nociva para que a nossa família decaia. Basta a gente não fazer nada. A gente não precisa atear fogo dentro de casa, porque muito provavelmente você olha para o seu próprio coração e você é capaz de olhar e falar assim: eu não sou esse tipo de pessoa que taca fogo dentro de casa. Mas a gente não precisa ser nocivo. Basta que a gente não se importe, que a gente negligencie. Acredito mesmo que este seja um tempo para você assumir uma postura firme como aquela assumida por Josué, pelo bem da sua família, e dizer assim: eu não sei o que os outros vão escolher, cada um vai fazer suas escolhas, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pense nisso. A apatia espiritual estava destruindo as famílias ali também. Não permita que isso aconteça. Não permita. A segunda aplicação que faço a partir disso é: lembre-se de que a aliança com o Senhor produzirá reflexos por gerações em nossa família. Lembre disso. A aliança hoje estabelecida com o Senhor será percebida por gerações na sua família. Eu tenho certeza de que você quer desfrutar disso, que você quer desfrutar desta bênção. Então, se você está buscando um relacionamento com Deus de verdade, não deixe seu cônjuge fora disso. Não deixe. Se você é alguém que está buscando um relacionamento, faça questão de que seja com alguém que já compreende isso e que busca a Deus igualmente. Se por acaso você tem um cônjuge que não teme o Senhor, que não é um cristão, ore intensamente por sua conversão. Busque isso. Busque isso. E se porventura o seu cônjuge já é crente, que a sua vida o incentive no progresso espiritual. Que você seja uma fonte de força, de encorajamento. Que ele não precise, na verdade, ter energia por ele e por você. Mas que você possa doar-se de uma forma muito especial, incentivando. Não deixe seus filhos fora dessa bênção. Se isso vai produzir benefícios por gerações, não deixe os seus filhos de fora. Ajude seus filhos pequenos a entenderem o propósito de Deus. Ensine a eles. Converse sobre isso com eles. Compartilhe. Fale a esse respeito. Ainda nessa série aqui do mês da campanha da família, eu vou voltar a falar sobre filhos com vocês. Mas não deixe os seus filhos sem entenderem o propósito de Deus. Se eles por acaso já são grandes, testemunhe de Deus para ele como você faria com qualquer outra pessoa. Orando, aproveitando as oportunidades, usando os testemunhos da palavra de Deus que você tem. Se por acaso você tem filhos crentes, incentive-os a crescerem na fé, a progredirem na fé. Não admita que eles fiquem estacionados de alguma forma. Finalmente, o alvo de sua família, eu queria que você observasse isso com muita atenção. O alvo de sua família não é sua realização pessoal. Muitas vezes, a gente lida com a nossa família como se o objetivo dela fosse a nossa realização pessoal. Eu queria ser pai, eu queria ser mãe, eu queria ter uma família. Mas o alvo de sua família é a manifestação da glória de Deus.
Se não é isso que você tem buscado, você tem errado o alvo. É possível até que você tenha êxito em alguns aspectos com a sua família, mas um êxito temporal, que termina aqui nessa vida mesmo. Volte-se para a palavra de Deus, transforme-se em seu modo de pensar, transforme-se no que for preciso, mas certifique-se de que está trabalhando pela família que Deus quer gerar. Amém? Amém.